a minha geração. A depressão é uma doença mental, mas é também uma doença física, ou seja, tu tens no cérebro níveis abaixo de algumas substâncias químicas que fazem com que não tenhas mesmo energia para sair da cama, para tomar banho e tudo isso. Nós ouvimos sempre aquelas expressões do a depressão é para quem tem tempo, não é? Ou para quem se pode dar a esse luxo. Mas o burnout também tem muito a ver com a nossa sociedade, não é? Como a nossa sociedade está dirigida para a produtividade, não é? E não consegues pagar a tua renda, não consegues ter uma casa, não consegues... Portanto, isto é uma realidade. Obviamente que isto vai ter repercussões enormes na saúde mental. O que vamos fazer? Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio duas jovens profissionais na área da saúde mental. Juntamos à mesa a psicologia e a psiquiatria, lado a lado, para tentar explicar como é que estas duas áreas casam e são indispensáveis para defendermos a nossa saúde mental. Mariana Pinote Moreira é psicóloga na Associação Encontrar-se e também na CUF da cidade onde nasceu, São João da Madeira. Catarina Cunha, nascida em Gaia e criada na paisagem bucólica de Amarante, é interna de psiquiatria no Hospital Magalhães Lemos, no Porto, num país em que a ansiedade não para de aumentar. 3 em cada 10 portugueses já foram diagnosticados com depressão e 81% dos trabalhadores sente-se em risco de burnout. Precisamos mesmo de falar sobre isto, até porque Portugal é o terceiro país do mundo com maior consumo de benzodiazepinas, ou seja, ansiolíticos, sedativos ou hipnóticos. Mariana, Catarina, bem-vindas, obrigada por terem vindo. Eu estou com problemas de saúde mental. Quem é que devo procurar primeiro? Um psicólogo ou um psiquiatra? Contem-me tudo. Vamos começar a dar a resposta da nossa área, que Exato. é depende, não é? Pois, vamos imaginar que o meu problema é um burnout. Tal como está a acontecer com muitos portugueses. Quais é que são os primeiros passos? Um problema de saúde mental, independentemente de qual seja, tem sempre 3 áreas afetadas, não é? Que é a parte dos pensamentos, a parte das emoções e uma parte mais física, não é? E, portanto, a psicologia e a psiquiatria, no fundo, unem-se para conseguir controlar estes sintomas nestas 3 áreas. Naturalmente que a psiquiatria acaba por ter aqui um papel no controle dos sintomas mais físicos e de alguns pensamentos também. E a psicologia faz aqui um trabalho ao nível das emoções e dos pensamentos, a parte cognitiva, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à forma como nós interpretamos o que nos está a acontecer. Porque os problemas de saúde mental têm muito a ver com isto, não é? A forma como nós vemos aquilo que nos está a acontecer. Sim. Por isso é que perante determinada situação eu posso considerá-la, ela pode tornar-se um problema para mim, não é? E tu que estás a passar exatamente pela mesma experiência passas perfeitamente e vês aquilo de uma forma até positiva ou otimista. No mundo, ou se as coisas correrem bem, é um bocadinho indiferente onde é que se vai primeiro, porque depois o profissional de saúde vai ter esta capacidade de dizer, ok, eu preciso de ajuda de um psicólogo, ou o contrário. Normalmente, se tudo correr bem e se a pessoa tiver médico de família, é o médico de família que vai tentar perceber se o problema se resolve mais do lado da psiquiatria, da psicologia ou dos dois. Catarina, o trabalho dos psicólogos e psiquiatras relacionam-se, que trabalham em conjunto cada vez mais? Sim, nós devíamos sempre trabalhar em conjunto, claro. E geralmente o médico de família, quando vê um doente no centro de saúde e é preciso um trabalho de psiquiatria, uma referenciação, referencia para a psiquiatria. Às vezes para a psicologia é mais complicado. Não há psicólogos, não é? Como sabemos no SNS, isso é uma dificuldade muito grande. Também este trabalho em equipa é sempre fundamental e é super importante que a saúde mental deve ser trabalhada com vários técnicos de saúde, não é? Mas às vezes é complicado. E porquê que continua a ser um problema não termos psicólogos no SNS? Porquê é que, com estes números que eu acabei de dizer, e podia dizer outros, quando sabemos que existe de facto uma crise de saúde mental, uma pandemia de crise de saúde mental, porquê é que o SNS continua a não estar à altura? Acho que tens que perguntar lá em cima porque é que não contratam psicólogos. Não, mas essa é uma pergunta importante, não é? Porque nós estamos numa crise de saúde mental, sabemos que vai agravar-se, porque já está provado que depois de qualquer tipo de crise, por exemplo, as crises económicas, há um aumento muito considerável dos problemas de saúde mental e, portanto, nós sabemos, já estamos, não é? E sabemos que isto vai agravar em termos sociais e económicos e, portanto, realmente a pergunta é mesmo essa, não é? Porque é que nós já sabemos isso e temos a experiência da crise de 2008, não é? Porque é que nós já sabemos isso e não antecipamos já um plano de emergência? O que também é interessante porque nós, por exemplo, chega à altura do verão e nós vemos planos de emergência para o calor, não
não é? O inverno, a ativação das vacinas da gripe e tudo mais. E agora que sabemos que os problemas de saúde mental vão aumentar, já estão a aumentar, mas à partida vai tornar-se talvez um bocadinho pior, porque não já a ativar Sim. e esperar mais. E não. E mesmo na área da psiquiatria há uma fuga para os privados também. Catarina? Sim, porque também está a haver toda esta questão do SNS, não é? E dos salários baixos, e cada vez há menos recursos humanos, Sim. não é? E cada vez há mais dificuldade em trabalhar num SNS. E as pessoas que ficam sobrecarregadas, não é? E às vezes funciona quase aquela linha de montagem em que tu numa tarde tens que ver 8 doentes em 20 minutos, não é? E isso é frustrante quando não tens recursos humanos para trabalhar, e quando tens salários baixos acaba Sim. por haver uma fuga, não é? Porque ainda por cima, não é? As questões económicas estão a aumentar para toda a gente, mesmo para os médicos, não é? Estás a ver a crise. E o burnout também a aumentar nos médicos, nos profissionais de saúde. Exatamente. Sim. Já agora, o psiquiatra e o psicólogo vão à terapia também? Eu acho que sim, eu acho que vamos à terapia, não é? Olha, em que momentos é que encaminham pacientes, um psiquiatra encaminha pacientes para a psicologia encaminha pacientes para a psiquiatria? Como é que vocês, sem dizer nomes, né, sem dizer casos em concreto, mas já vos aconteceu? Sim. Em que circunstâncias? Idealmente eu referenciaria sempre para a psicologia, quase sempre, não é? Mas geralmente quando há algum problema em que o psicólogo pode ajudar, e também que o doente está motivado, não é? Para integrar um processo psicoterapêutico, não é? Um acompanhamento, eu tento sempre fazer essa referenciação, não é? Mesmo nós como psiquiatras muitas vezes até temos formação em psicoterapia, mas como eu te digo, então no SNS não é possível fazer um acompanhamento psicoterapêutico quando tens consultas de 20, 30 minutos. Então, idealmente, sempre que houver essa opção e o paciente estiver motivado e possa melhorar com terapia, nós tentamos referenciar, sim. E desse lado? Nós deste lado, normalmente, aquilo que nos guia é um bocadinho o impacto que a doença está a ter no funcionamento da pessoa. Por exemplo, ainda esta semana aconteceu, não é? Chegou-me uma pessoa com depressão, já num estado tão grave que a pessoa, por exemplo, não consegue caminhar porque lhe tremem as pernas, quando está em casa não tem energia para fazer nada, e esta é uma questão importante associada à depressão, que é a depressão é uma doença mental, mas é também uma doença física, ou seja, tu tens no cérebro níveis abaixo de algumas substâncias químicas que fazem com que não tenhas mesmo energia para sair da cama, para tomar banho e tudo isso. Eu não posso trabalhar ou não posso pedir, por exemplo, algumas estratégias comportamentais a uma pessoa deprimida se ela não tem esta energia, não é? Portanto, eu vou-lhe estar a pedir para correr quando ela não consegue pôr os pés fora da cama. Sim. E aí sim o psiquiatra é uma grande ajuda. Isto é interessante, isto tu disseste mesmo grave, porque recuperar de um problema de saúde mental pode significar coisas muito diferentes consoante a pessoa e o diagnóstico. Há depressões mais ligeiras, depressões mais pesadas. O que é que distingue uma depressão ligeira de uma depressão mais difícil de tratar, já que tocámos na depressão? Acho que tem a ver com o nível de disfuncionalidade da pessoa, não é? E é isso assim que nós avaliamos, quando uma pessoa tem uma depressão clínica, mas que até consegue ir trabalhar, até consegue estar com outras pessoas. Mas essa pode evoluir para uma grave se não for tratada. Sim, claro. E às vezes as depressões leves, até com mudanças de estilo de vida e com psicologia, psicoterapia, às vezes até nem é obrigatório a medicação, não é? Em depressões assim muito ligeiras. Moderadas a graves, já geralmente temos que introduzir medicação. Mas tem a ver com disfuncionalidade. E uma pessoa que está em condições de saúde como as que descreveste, Mariana, e diz que é uma depressão, como é que a sociedade vai encarar esta pessoa? Acredita nela? Há estigma? Vai encarar como uma pessoa fraca, não é? Nós ouvimos sempre aquelas expressões do a depressão é para quem tem tempo, não é? Ou para quem se pode dar a esse luxo, e está muito associada a uma personalidade fraca, não é? Seja lá o que isso for. Eu tenho alguma dificuldade em perceber o que é uma personalidade forte ou fraca, não é? E aquilo que nós vamos percebendo na clínica é que eu aparentemente posso ser alguém com uma personalidade forte porque já passei por uma série de coisas na minha vida e tudo bem, e de repente aparece-me um problema que, comparado com aquilo que já me aconteceu, até é mais pequenino, e eu deprimo, não é? E então de repente já não sou forte. Sim. E essa associação da depressão à fraqueza e à vulnerabilidade depois tem consequências muito sérias na vida, não é?
Eu no trabalho se calhar não vou dar este projeto a esta pessoa, não é? Porque ela é frágil. Eu se calhar não vou confiar os meus filhos àquela pessoa, não é? E portanto acaba por ver-se os seus papéis também um bocadinho reduzidos por causa destas ideias estigmatizantes que existem em relação à doença mental no geral e aqui em relação à depressão muito esta ideia da fraqueza e da vulnerabilidade. Então fica claro que uma depressão não é só estar triste, há mesmo sintomas incapacitantes. Sim. Há sintomas que te impedem mesmo de conseguir sair da cama, tomar banho, não é? Se falares com uma pessoa com depressão, é muito comum ouvir isto. Eu não conseguia ter energia para tomar banho, para sair da cama. Este tipo de coisas muito básicas. Sim. Passando aqui para o burnout, há um aspecto trágico ou cómico no burnout que é as pessoas com tendência a ter, às vezes dizem já estou no segundo ou no terceiro burnout. Eu já ouvi isto algumas vezes. Portanto, falamos em tendências pessoais ou sei lá, genéticas. Pode haver pessoas com mais propensão a ter burnout, e porque é que uma pessoa que tem um burnout depois acaba por mais tarde poder vir a cair noutro? Porque é que isto acontece? Eu acho que tem sempre a ver com, obviamente que há sempre vulnerabilidades da pessoa, não é? E que tu, se tiveres, há pessoas que têm mais recursos internos e externos que conseguem lidar com situações adversas. Mas o burnout também tem muito a ver com a nossa sociedade, não é? Como a nossa sociedade está dirigida para a produtividade, não é? E para, ou seja, está dirigida, mas sem grande produtividade nas empresas, que é um pau de dois bicos. As empresas então têm responsabilidade nisto, nos números altos de burnout, as empresas e todo o ambiente laboral. Eu acho que sim. A Mariana até faz essa intervenção nas empresas, por isso podes falar. Eu acho que aqui precisamos ter alguma atenção, não é? Porque é uma corresponsabilização. Okay. Às vezes eu trabalho depois da hora não porque me pedem, não é? Às vezes é porque eu fico mais aliviada se fizer isto hoje para saber que amanhã já estou mais tranquila para começar o dia. E não me pedem isto, não é? Portanto, tem muito a ver, quando perguntavas se há algumas características, por exemplo, nós sabemos que o perfeccionismo está muito associado às questões do burnout. Não é? Com a ambição, perfeccionismo. A dificuldade em delegar, por exemplo, também é uma das coisas que está muito associada a isso, não é? E percebe-se porque delegar dá mais trabalho, não é? Delegar demora mais tempo, tens que ensinar, tens que explicar, tens que corrigir e, portanto, vou fazer que é mais rápido. Só que isso depois mantido durante muito tempo leva aqui a situações de sobrecarga. Não é? Posso acreditar? Eu acho que também as tecnologias também aumentam um bocado o burnout, não é? Porque tu agora não há um filtro, não é? Tudo. O telemóvel acho que é o maior inimigo. A quantidade de e-mails que tu recebes fora de horas e de grupos de WhatsApp que estão sempre a continuar, isto é uma... Sim. E estás sempre em hiperalerta. Eu tenho abusado do modo avião. Isto aqui faz tudo parte de uma grande sopa que andamos a cozinhar, também os baixos salários e tudo junto. Agravam a crise de saúde mental que se vive em Portugal. O que é que vocês veem a partir do que recebem nos vossos consultórios? Se pudessem traçar assim uma análise do que têm visto, olhos nos olhos. Eu acho que os determinantes socioeconómicos são super importantes da saúde mental, são super importantes, não é? E a pobreza é um determinante de saúde mental muito, muito forte. Nós estamos numa geração em que nós temos 30 anos, não é? Nesta geração dos 30, em que nos disseram sempre, tipo, se tu trabalhares e se tu fores... chegas lá, não é? E a verdade é que tu olhas e isso não acontece. E tu às vezes até estás num lugar privilegiado, em que tens um curso superior, em que tens um trabalho e não consegues pagar a tua renda, não consegues ter uma casa, não consegues... Portanto, isto é uma realidade. Obviamente que isto vai ter repercussões enormes na saúde mental. Nós vemos agora também nas redes sociais as pessoas têm partilhado que continuam na mesma relação, numa relação que já acabou, porque não conseguem sair, não é? Então... O facto dos salários serem mais baixos e, no geral, as pessoas terem uma situação mais precária até a nível laboral, não é? Também faz com que, se o trabalho te provoca dificuldade ou até doença, não é? Tu não podes sair dele, não é? Claro. Ou até podes, mas a imprevisibilidade que a situação gera agarra-te àquele sítio e isto às vezes é um grande desafio em consulta, não é? Porque nós na consulta, independentemente do que é que possa ser responsável pela doença, é a primeira mensagem que eu passo nas minhas consultas, nós só vamos conseguir mudar uma coisa, que é a pessoa que está aqui sentada. Mesmo que a culpa seja da empresa, do patrão, do pai, do filho, do marido, etc., nós só conseguimos trabalhar com a pessoa que está ali. E, portanto, é esta pessoa que tem que tomar decisões, fazer escolhas. E quando a questão é esta e quando é relacionada com o trabalho, hoje em dia, não é? E no nosso país em geral, é muito difícil conseguir ter alguma
alguma margem de manobra para tomar decisões nesta área da vida. E também soubemos recentemente que mais de 75% dos jovens universitários portugueses têm sintomas de ansiedade. Faltava-nos aqui a ansiedade. A ansiedade convive com a depressão e com o burnout. Muitas vezes misturam-se, às vezes é difícil ou não perceber se é burnout, se é depressão, se é ansiedade grave. Como é que se distingue e andam mesmo de mãos dadas? Eu procuro não me focar demasiado no que é, não é? Eu agarro-me aos sintomas das pessoas, mesmo que seja um de depressão, um de ansiedade, um de burnout, não é? Agarro-me a eles e ajudo as pessoas a resolvê-los. Portanto, às vezes é difícil encaixarmos as pessoas num diagnóstico, isso é só enquanto estudamos, não é? Acho que a partir do momento em que no primeiro dia de trabalho percebemos que não é assim tão fácil. Falas disto dos jovens e isso é importante. Nós não nos podemos esquecer que os adultos que temos hoje, jovens e adultos que temos hoje, é a futura sociedade. Eu olho para estes números e penso, vamos ter no futuro a nossa sociedade vai ser cada vez mais ansiosa e estamos a educar crianças e adolescentes a crescerem com a ansiedade. Certo, mas repara, somos o futuro, mas não nos podemos esquecer que somos fruto de uma herança cultural que ainda está muito presente e que ainda tem muito aquela cultura do tu tens que trabalhar, tens que ser bem sucedido, tens que ter este curso, tens que fazer isto. Vimos também ainda, eu não sei se posso falar por vocês, mas as pessoas que eu tenho à minha volta e que vou ouvindo da nossa geração, também muito ainda crescer com aquelas frases do o homem não chora, choras ainda levas por cima, ou vais para o teu quarto a te acalmar, né? Este tipo de coisas faz com que hoje nós, nesta geração, e os adultos, se calhar nas gerações depois da nossa também, vivam sem saber lidar com as suas emoções, não é? Com esta ideia de que a fragilidade deve ser escondida, que eu não devo mostrar vulnerabilidade e, portanto, se eu não aprendi a lidar com estas emoções, eu também não vou saber lidar com o stress da faculdade, com o que é normal ou não eu sentir por estar agora a ter este exame, o que é que vou ter que fazer com isto, estratégias para me acalmar antes de um exame, não é? Isto vê-se muito, miúdos que saem dos exames a meio em branco porque têm um ataque de ansiedade e não conseguem acabar. E nós sabemos também que metade da população terá problemas de saúde mental antes dos 75 anos, portanto, estamos a imaginar já estas crianças e adolescentes que crescem com este nível de ansiedade. Vejo no futuro, sei lá, uma sociedade cada vez mais doente. Isto como é que se podia resolver? É através da prevenção, imagino eu. Mas como é que se pode fazer prevenção? É em casa, é na escola, é começar a falar com as crianças sobre emoções desde pequenos, saberem o que é tristeza e saberem lidar com ela. Eu acho que dirigi esta pergunta para ti porque andas muito envolvida. Como é que se chama a terapia que trata da tristeza como parte da vida e ensina as pessoas a... Essa era eu. Aceita. Sim, a terapia da aceitação e compromisso, que eu gosto bastante. Sim, isso é uma terapia que, no fundo, o objetivo é que tu consigas ter uma vida rica, com significado, não é? De acordo com os teus valores, aceitando que o sofrimento faz parte da vida e vai sempre estar lá. Ou seja, é uma terapia que pretende aumentar um bocadinho a flexibilidade psicológica e não acabar com o sofrimento, mas mudar a tua relação com ele, no fundo. Sim, e isso está relacionado de alguma forma com vivemos naquela que é designada de ditadura da felicidade, que todos devemos estar felizes e fazer férias e comidas incríveis. Exatamente, nós não temos muita capacidade para falar na tristeza, nem temos lugares na nossa sociedade, não é? Para falar sobre isso, não é? Aliás, nós ainda caracterizamos a tristeza como as emoções positivas e as negativas, não é? Isso não existe. Sim. Todas as emoções são adaptativas, não é? Sim. Esta era para ti, Mariana, que eu sei que tu defendes que devia falar-se sobre emoções e saúde mental na escola, como se fala, por exemplo, da roda dos alimentos ou sobre a importância de lavar os dentes e reciclar. Sim. Já acontece? Sim. A Encontrar-se faz alguns projetos no contexto escolar com miúdos pequenos e ensina precisamente isso, competências socioemocionais, o que é a tristeza, literacia emocional, saber identificar exatamente aquilo que eu estou a sentir. Estou zangado ou estou frustrado, não é? Estou super contente ou estou animado, não é? Este tipo de coisas que parece a mesma coisa, mas não é? Porque se tu agora não conseguires entregar uma tarefa a tempo e sentires frustração, percebes que é adaptativo, não é? Se sentires raiva e te apeteceres bater em alguém, já percebes que se calhar é... Sabes que não dura sempre. Exatamente. Vai passar. Portanto, essa literacia emocional é muito importante. E depois,
falar sobre isto e falar sobre saúde mental é aquilo que vai permitir aos jovens, a estas crianças e jovens, depois também saberem ser assertivos, saberem dizer não, terem autoestima e autoconfiança para, por exemplo, se envolverem em relações saudáveis, não é? Seja emocionalmente, seja sexualmente, Sim. para poderem fazer escolhas, e isso tem tudo a ver com saúde mental, tudo. Sim. E Catarina, em relação a esta terapia de aceitação e compromisso, as pessoas estão a aceitá-la e a comprometer-se com ela? Tem tido bons resultados, no fundo? Sim, ou seja, esta é uma terapia que é uma terapia que vem um bocadinho da terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia que tem mais estudos, não é? Mas que eu acho que é um bocadinho mais humanista, no fundo, é aliar a essa terapia elementos de mindfulness, de estar no momento presente, ou seja, saber estar no momento presente, saber sentir a tristeza, porque nós estamos sempre ou no futuro ou no passado, não é? Também aquele treino de desfusão cognitiva, que é, por exemplo, uma pessoa quando está deprimida tem uma história na cabeça dela, não é? É uma história que está sempre a passar de forma ruminativa, em que a pessoa acha que é essa história, não é? Então a desfusão cognitiva é tipo tu tentares criar espaço entre a tua história e quem tu és realmente, não é? Então isto exige treino. E depois também a terapia de aceitação e compromisso é, portanto, aceitar o sofrimento e depois estabelecer valores, não é? Porque as pessoas muitas vezes sabem o que é que não querem, mas não sabem o que é que querem. O que é que queres ser feliz, não é? Mas o que é isso, ser feliz? Como é que tu gostavas de viver a tua vida? De uma forma clara, não é? E depois, terapia de aceitação e compromisso. Comprometer-te com ações que vão de acordo com os teus valores. Ok, identificaste os teus valores, então agora vamos atuar de acordo com eles. Aceitando que o sofrimento vai fazer parte da tua vida. E todo este bolo que andamos a cozinhar não está também relacionado com a falta de silêncio? Com a falta de espaços de silêncio e falta de espaço para a contemplação e, sei lá, ouvir o vento, ouvir as árvores, ouvir os pássaros. Andamos sempre a receber informação ou ligar a rádio, ouvir podcasts, hiperestimulados, e isso não é também um fator que pode estar aqui a criar alguma fricção na nossa saúde mental? Mariana, vais-te aqui a concordar muito? Sim, sabes que eu às vezes faço essa pergunta na consulta, não é? Que é, pergunta às pessoas o que é que lhes dá prazer, o que é que elas gostam de fazer, e normalmente as pessoas não têm resposta, não é? Ficam assim em silêncio, ou andam ali um bocado à procura e vê-se que já não pensam naquilo há algum tempo. Não têm hobbies, não é? Não há nada que façam, que gostam. Exato, e há pessoas, isto aconteceu-me recentemente, há pessoas que, por exemplo, sentar-se no sofá sem fazer nada, não é? Ou estar... A inatividade é uma coisa que não existe, há séculos, não é? Eu trouxe aqui 2 livros, o Vita Contemplativa, do Byung-Chul Han, e também a História do Repouso, e ambos falam disso, da importância da inatividade para a saúde mental das pessoas, e eu gostei muito de o ler. E o mesmo fala deste livro, Siddhartha, de Hermann Hesse. Qual das duas é que gosta muito? Sou eu. Também fala muito deste poder da contemplação, do qual nos temos desligado, graças a vivermos em grandes cidades sem espaço para habitar, e com uma tecnologia sempre, um telemóvel quase que é um órgão que temos a mais. Sim. E que não nos deixa muitas vezes ouvir os nossos próprios pensamentos. Porquê? As pessoas têm medo de fugir de se entregar a momentos de tédio. Sabes que tudo o que implica olhar para dentro dá medo, não é? Porque sim. Esse é um bocado o exercício da terapia. Nós, quando olhamos para dentro, descobrimos coisas ótimas, mas às vezes descobrimos coisas que não gostamos nada, não é? Às vezes saímos da terapia zangados, tristes, a chorar, não é? E isso, lá está, não é? Tudo o que é inatividade conecta-me a mim próprio. Eu acho que hoje em dia isso dá muito medo às pessoas, porque também depois não sabem muito bem o que fazer com aquilo, não é? Que descobrem. Se não tiverem ajuda depois pode até piorar alguma coisa, não é? Mas numa sociedade que incentiva as pessoas a serem cada vez mais ativas, fazerem mais coisas, serem mais bem-sucedidas, como é que podemos convencer as pessoas de que se calhar o segredo está mais nos momentos de inatividade? Eu acho que lá está, ensinar estratégias para isso, não é? Isto das estratégias de mindfulness são estratégias importantes, não é? Para a pessoa voltar para o corpo. Eu acho que é isso. Porque nós estamos muito sempre na nossa mente, não é? E esquecemos um bocadinho do corpo, que é mudar esta consciência para o aqui e o agora. Acho que ensinar estratégias é muito importante, e acho que as pessoas depois, quando as aprendem, apreciam, porque veem de facto uma
um benefício naquilo. Mas, por exemplo, esta altura pós-férias também é uma boa altura para fazer as pessoas pensar sobre isso. Porque as pessoas chegam sempre muito aliviadas. Ai, foi ótimo, desliguei, estou recarregada. Mas há uma depressão pós-férias, também acontece, não é? Também. E quando se vai a perceber o que Choque com a é realidade. isso, porque é que se sentem recarregadas, normalmente surgem sempre estes exemplos de não fazia nada, deitava-me na praia a ler, ficava a olhar para o mar, ficava parada na toalha sem fazer nada, e as pessoas surpreendem-se com isto. Portanto, trazer-lhes estes exemplos Sim. de olha como foi bom isto acontecer, é possível isto continuar a acontecer de alguma forma dentro daquilo que é o dia-a-dia, não é? Eu queria só pedir desculpa a quem nos está a ouvir na rádio e em podcast, porque eu mostrei para a câmara, para as pessoas da RTV3, os livros, mas não disse os nomes. Hermanesse, Siddhartha, Vita Contemplativa, é o título do livro do Byung-Chul Han, e o outro que eu li sobre inatividade é A História do Repouso, do Alan Corbin. Este foi editado em 2023. Como é que nós podemos, então, ligar-nos esta ideia de inatividade? Através, já que mencionaram a meditação, ambas fazem meditação. Sim. Não todos os dias, não é? Porque eu tenho um grande problema com. Mas tento. Mas está que chega cada vez mais pessoas a falar dos benefícios da meditação. Está ao alcance de qualquer um? Mas eu acho que uma parte, eu acho que não precisa de ser obrigatoriamente com meditação. Por exemplo, se alguém gosta de correr, não é? Ou gosta de fazer algum desporto, isto também te obriga a ir para o corpo e a estar no momento presente. Alguma coisa que te foque, né? Focar a atenção, não precisa de ser com meditação. Há outras estratégias. Claro que a meditação é ótima, não é? Mas mesmo as pessoas com a mente hiperativa, que estão sempre a pensar, que têm insónias, sei lá, que não conseguem adormecer, conseguem alcançar esse estado meditativo? Com treino. Com não é? treino, Com sim, treino. com treino e com disciplina. Primeiros passos para quem quer começar a meditar ou quem é descrente desta técnica. Em primeiro, dizer que meditar não tem que ser aquela coisa de estar assim, não é? De olhos Não é fechados, ser budista. sentado no Sim. tapete. Esta coisa de vir para o presente pode ser feita na secretária ao computador antes de responder a um e-mail. Vir para o presente neste momento, previno, por exemplo, que a minha resposta àquele e-mail seja impulsiva, não é? Ou que eu escreva coisas que depois me vou arrepender. Portanto, é muito fácil mudar esta... Porque há umas pessoas... mas eu não sou nada assim, de estar parada e estar assim com os olhos fechados e não sei o quê, e não consigo. E depois outra coisa é... meditar não é não pensar em nada, não é? É o oposto. Mas também não é pensar em tudo. Não, É o oposto, sim, como assim? é o oposto no sentido em que é perceber aquilo que está a passar na nossa cabeça. Há uma técnica que até é apontar o pensamento e saber que o pensamento fica ali arrumado, mas que agora não precisas dele. Exatamente. Adiar o pensamento para quando puderes efetivamente resolver. Isso. Ou seja, tens que pensar nele, tens que reparar nele, que é o oposto de fechar os olhos e ver vazio, não é? Isso é impossível e há muitas pessoas que pelo menos eu tenho essas experiências e eu já experimentei, eu não consigo, porque eu não consigo parar de pensar. Sim, Pois, sim. mas não é por aí. Não é assim. Então é exato. como? Diz-me. Exato, não, é isso. A Ou vossa seja, experiência pessoal, como é que vocês conseguiram? Foi a primeira tentativa? não, mas Foi com o Headspace, com uma há aplicação? aplicações assim também, ou Sim. vídeos no YouTube. Eu acho que comecei com vídeos no YouTube, na verdade, assim. Ok. Mas é um bocadinho isto, ou seja, para mim o que funciona é focar-me na respiração, não é? Ter quase a respiração como uma âncora e tentar ter uma mente não julgadora, não é? E sempre que vier um pensamento, eu perceber, olha, está aqui um pensamento e deixá-lo ir, não é? Sim. E voltar-me a focar no corpo. Eu acho que o corpo é uma... Estou sempre a dizer corpo hoje, mas eu acho que é mesmo uma boa âncora, não é? Para tu conseguires meditar. É tentar não ter a tua atenção na cabeça, mas no corpo. Mas a cabeça vai continuar a funcionar, não é? Porque ela está sempre a pensar. A cabeça o que faz é produzir pensamentos. Por exemplo, eu já não consigo focar-me tanto nesta âncora da respiração. Pois. Mas é o que funciona, parece-me, para a maior parte das pessoas. Sim. Não é? É o que está mais acessível, não é? Está em nós. Sim, mas pode ser outra sensação do corpo, ou pode ser mesmo os pensamentos. Por exemplo, a mim funciona imaginar-me numa plataforma, tipo de comboios, ou então, por exemplo, Comboios a passar? sim, ou então sentada numa sala de cinema. Funciona para mim. E olhar para cima, não é? Para o que está a acontecer aqui, como se estivesse a ver o filme na tela do cinema, ou então os comboios a passar. E faço este exercício de não vou entrar em nenhuma carruagem, não é? Vou-me manter aqui só a vê-los a passar. Consigo-me agarrar mais esta, se calhar porque sou mais visual, não sei, não sei. E isto funciona melhor para mim. E também eu comecei a experimentar à noite, aquela coisa de adormecer com uma meditação guiada, mas hoje em dia noto que funciona mais aquela coisa só de parar,
independentemente de onde estou, perceber o que é que está, Sim. e quanto mais acelerada estiver, mais importante é eu fazer isto, perceber o que é que está a acontecer. E, por exemplo, às vezes, porque há pensamentos também que nos aparecem que são úteis, não é? São preocupações e são coisas que temos que resolver, e nesses momentos anoto, não é? Pego no telefone e escrevo ali só uma notinha para me lembrar de fazer aquilo depois. E deixo passar, porque aquele não é o momento de eu me preocupar com aquilo, não é? Aquele é o momento de eu estar a fazer outra coisa qualquer. Em relação a terapias alternativas, Catarina, o que é que tu me podes dizer sobre esta nova tendência de tratar doenças como depressão com psicadélicos? Pela primeira vez em 50 anos, as pessoas têm um tratamento alternativo aos antidepressivos tradicionais. Já li esta notícia do David Nutt, que tem estudado as drogas psicadélicas. Como é que vai a tua investigação? Sim, Sei que tens interesse por este tema. Sim, então eu estou numa associação que é a SPACE, que é uma associação que foi fundada por 6 internos de psiquiatria em 2021, que foi, teve mesmo esse objetivo de tentar perceber e tentar divulgar estudos nesta área, não é? Porque percebemos que já havia muita investigação noutros países e que estava a haver um renascimento das substâncias psicadélicas, porque na verdade estas substâncias já foram usadas na psiquiatria nos anos 50 e nos anos 60. E até algumas desenvolvidas para esse efeito. Depois houve um problema de excesso de utilização. Exatamente. E festas e sim, etc. ou seja, depois houve assim um aumento a nível recreativo pelo movimento contra a cultura, não é? Que era contra a guerra do Vietnã, e houve um movimento político, no fundo, para ilegalizar essas substâncias, e a investigação toda foi proibida, não é? Mas já era usada nessa época, e agora houve um renascimento. Sim, olha, as substâncias psicadélicas, no fundo, existem várias. Nós temos as substâncias psicadélicas clássicas, que as pessoas cá conhecem mais, que é o LSD, ou psilocibina, que está presente em alguns cogumelos. E depois também? a ketamina já é um psicadélico chamado atípico, porque tem outro mecanismo farmacológico, portanto ele é catalogado como anestésico, mas em doses subanestésicas pode dar uma experiência psicadélica. E é a ketamina que tem sido utilizada neste momento em Portugal, já é utilizada, porque acaba por ser o psicadélico que está legalizado, não é? Porque já existe na medicina. E tem tido bons resultados, não é, para o tratamento, principalmente. Mas em Portugal está a ser bem aceite, sem desconfiança? Acho que já passamos um bocadinho essa fase. Acho que tem havido um interesse cada vez maior nestas substâncias. O que se fala mais é em relação à psicoterapia, porque existe um modelo mais farmacológico, é que, por exemplo, utilizar a ketamina só farmacologicamente, e há outro modelo que é usar a ketamina como psicoterapia depois. Mas e isso é, de certa forma, porque estas substâncias dão alta vulnerabilidade à pessoa, não é? E deixam num estado que é preciso haver segurança, não é? Haver uma fase... É feito com profissionais de saúde por perto, é administrado por profissionais de saúde? Sim. No modelo médico, sim, é administrado por profissionais de saúde, e há sempre um momento de preparação para a pessoa também perceber qual é que vai ser o efeito da substância, para estabelecer uma relação terapêutica, e isso é super importante nos psicodélicos, esta relação terapêutica. Depois há a sessão de dosagem e depois uma sessão de psicoterapia, não é? Neste modelo de psicoterapia assistida por psicodélicos, sim. Os 5 segredos da saúde mental poderiam ser boa alimentação, hidratação, água, dormir bem, exercício físico e relações significativas? Os 5 super aliados da saúde mental? Ou acrescentariam mais? Ai, sim. Desculpa, alimentação, água, sim. dormir bem, exercício físico e relações significativas. Se calhar acrescentaria o autoconhecimento. Exato, eu ia dizer também dos valores, não é? De saberes Sim. o que é que tu queres, o que é que tu acreditas, o que é importante para ti. E não só isso, não é? Saberes quais é que são os teus padrões, não é? Quais são as tuas tendências, como é que tu normalmente reages a isto ou àquilo, o que é que te ativa mais. Isso é inteligência emocional também. Exatamente. Sim, não é? desenvolvê-la, é possível desenvolvê-la. É. Muitas vezes através da terapia. Exatamente, não é? O autoconhecimento depois está muito ligado a isso. Quando percebes quais são os teus padrões de funcionamento e de pensamento, não é? Por exemplo, há pessoas que têm uma tendência para personalizar, não é? Para acreditar que tudo é dirigido a elas, outras têm a oposta, não é? Para tudo é responsabilidade do outro, ou por exemplo uma visão mais em túnel, não é? Que só se focam naquilo que corre mal e todas as vezes em que fizeram bem não são consideradas. Todos nós temos estes padrões, independentemente se temos ou não um problema de saúde mental. Todos temos. E aprender a conhecê-los dá-nos alguma
liberdade, não é? Para também navegarmos no nosso trabalho, nas nossas relações. O grande desafio depois, quando tu consegues controlar os sintomas e aquela pessoa começa já a conseguir gerir a sua doença e tudo mais, tem sempre depois este desafio de, ok, e agora, não é? Agora eu gostava de trabalhar, de contribuir de alguma forma, e portanto conseguir que estas pessoas sejam reintegradas no mercado de trabalho é muito bom. E é também um desafio para o nosso país, não é? Se nós temos 1 em cada 5 pessoas com um problema de saúde mental e se esta prevalência tende a aumentar, então nós temos que começar a criar algumas estratégias e políticas que integrem pessoas com doença mental no trabalho, não é? Senão não vai haver forma de... Então, fechamos a recapitular os não 5, mas 6 super aliados de saúde mental. Boa alimentação, água, dormir bem, exercício físico, relações significativas e autoconhecimento. Está fechado? Fechado. Sim. Se conseguimos manter estas 6 gavetas mais ou menos arrumadas, tudo vai correr um bocadinho melhor. Eu noto diferença quando basta começar a beber um bocadinho mais de água do que o habitual e as coisas começam Olha, a funcionar um bocadinho melhor. Sim, há agora uma série da Netflix que é das Blue Zones, das Zonas Azuis, em que é um investigador. Segredos para vivermos mais tempo, não é? Em que ele estudou as coisas comuns das Blue Zones, não é? E eram mesmo essas coisas, ou seja, a alimentação, eram as relações significativas, os valores e o exercício físico. Que eram as 4 coisas, e a comunidade, que era mesmo muito importante, que nós muitas vezes vivemos neste anonimato das cidades em que nós nos conhecemos, não é? Sim. Têm em comum a mesma causa, promover e cuidar da saúde mental e levá-la aos sítios mais pequenos. Ambas apresentam sentido de comunidade e desejo de conexão com a natureza através de viagens, por exemplo. Ambas são muito ligadas aos avós e dão muito valor a essa troca intergeracional. Ambas praticaram desporto, balé e dança no caso da Catarina, hóquei em patins no caso da Mariana, em tempos atleta de alta competição. Ambas gostam muito de ler e ambas gostam muito de pintar. Ambas desejam um país onde ir ao psicólogo ou ao psiquiatra seja tão fácil como ir a qualquer outra especialidade, porque todas concordamos que só com saúde mental o ser humano consegue alcançar o seu potencial, lidar com as exigências do dia-a-dia, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a comunidade nos seus diferentes papéis, indivíduo, profissional, pai, mãe, marido, mulher, filho, filha, etc. e afins. Muito ficou por conversar, mas só temos mesmo o tempo de uma consulta e logo com 2 profissionais deste calibre, por isso não se espantem se as voltarmos a ver neste programa numa próxima, quem sabe, a título individual. Mariana Pinote Moreira, Catarina Cunha, muito obrigada às duas e até breve. Obrigada. O que vamos fazer?